Bom, nossa aula de hoje, eu tô dando, né, como aula de número um com certeza, e ela vai ser apenas focada ali na parte de organização, e organização da sua vida de estudo, da sua carreira. E essas semanas, pô, eu tenho que ser sincero, essas semanas eu tive em contato com alguns estudos, alguns dados que acabaram me chocando um pouco, como tudo tá acontecendo, entendeu? Na vida de nós, pô, de jovens, ali nos seus 18, 20, 25, 28 anos, principalmente na área profissional. E essa é a razão, também a partir de agora, de tudo que a gente está fazendo aqui, na geração 1% Academy, que é a nossa academia, né, a nossa escola. O nosso foco vai ser principal em estudo e carreira, estudo e carreira. E a palavrinha-chave sempre irá ser organização, a parte de organizar, entendeu? Então, sempre o Caio vai estar trazendo um guia, um caminho claro para vocês, com foco no estudo, com foco na sua carreira. E a partir do momento que você ali já tem as suas coisas claras em questão de habilidades, em questão vocacional, em questão profissional, aí sim vamos estar entrando também em outras áreas da nossa vida que são importantes, né? Então, aqui, por isso que a aula de hoje é como uma introdução. Eu vou estar passando um passo a passo também no final, que isso é o mais importante, é o que eu chamo, né, de passo a passo silver, e é o que baseia basicamente todo o nosso método, né, no que a gente acredita. Quem viu na semana, essa semana eu fiz ontem na verdade, eu fiz um post no Instagram, quem acabou vendo, não sei se o Gabriel viu no Stories ou a Renata deve ter visto, certeza. Ela sempre as coisas, mas eu pus alguns dados ali, principalmente as razões de que as empresas não estão, né, contratando o pessoal ali da geração Z. Geração Z, quando a gente comenta, o pessoal ali nascido até 97, 98, né? E se tem diversas razões o porquê disso não está acontecendo. Algumas razões são assustadoras, outras razões são apenas de certos ajustes comportamentais que enfim, o pessoal mais novo, né, totalmente ligado com a internet, acaba sofrendo. Para mim, questão pessoal, é interessante falar, porque eu sou do ano de 97, né? Então eu peguei essa transição entre. Tudo bem que essa coisa de geração pode ser subjetivo, muita gente entende isso como subjetivo, não faz diferença, pode ser muito algo generalizado, mas não. Eu não acredito. Eu realmente acredito que é algo verdadeiro no sentido das diferenças, como quando você começa a observar certos comportamentos, entendeu, das pessoas, é uma diferença muito, muito notável, tanto da vida pessoal, relacionamentos, área profissional, área de estudos, né, que a gente vai estar falando entre uma geração e outra. Então é interessante para mim, Gabriel também, né, que eu lembro que o Gabriel é da minha idade, a gente pegamos, né, eu peguei essa transição, então pude entender um pouco do pessoal ali dos anos, nasceram nos anos de 94, 95, meu irmão de 93, que foi meio que ali o comecinho da internet, praticamente o começo do videogame, que eu jogava PlayStation 1, jogava PlayStation 2, então a gente meio que pegou essa transição entre o mundo entendendo pela primeira vez o que seria a internet, o que seria a tecnologia de verdade, para já um mundo que a gente vive hoje, né? Que é um mundo totalmente integrado com o mundo real, integrado com o mundo virtual. Então, muitas vezes é difícil porque o pessoal mais velho, vamos ali, os milênios, o pessoal, os milênios acima dos 30, muitas vezes eles têm essa dificuldade de enxergar o porquê da geração Z ou do pessoal mais novo se comportar dessa maneira. E as outras gerações ainda nem se fala. Esquece boomers e geração X, né? E os boomers estão ali entre os 40, 50, 60, 70 anos, já não entende. Então, isso é algo que complica bastante, e por isso que eu quero trazer para vocês algo que eu vivi comigo mesmo, Caio. Eu também quero trazer para vocês essa parte de estudo de dados que a ciência comprova, traz para a gente do que está acontecendo. E mistura dessas duas coisas são importantes, entendeu? Porque no final não só é
estou tirando as ideias da minha própria cabeça, como não é só eu também baseando em coisas que eu escutei falar, em coisas que eu não vivenciei, entendeu? Então, isso com certeza é algo que faz muita diferença. E para vocês, independente se você tem 18, 20, 25, 30 anos, é muito importante também, apesar de eu aqui estar focando a geração Z, não, mas, pô, se você tem seus 30, 35 anos, você vai estar, sim, no mercado de trabalho, você vai estar, sim, com certeza, como se, em contato, né, com pessoas mais novas, como em contato com pessoas mais velhas. Então é importante entender essas diferenças e saber lidar e o porquê de tudo acontece. Mas agora, indo mais direto ao ponto, né, me fala. Quem tiver aqui no chat, de novo, estamos aqui pelo YouTube, né? Essa live está sendo passada para o YouTube, mas temos algumas pessoas online aqui comigo também, então fique à vontade de fazer pergunta. E quem tiver aí no chat, me fale qual a diferença principal que vocês notam. Uma pode ser uma diferença entre uma geração para outra, pode ser algo pessoal, pode ser algo de carreira. Para vocês, o que talvez vocês, por que essa pessoa se comporta dessa maneira? Por que eu me comporto dessa maneira e talvez o pessoal mais velho acaba não entendendo? Gabriel, não sei se tem algum exemplo, Renata, fique à vontade. Vamos falando aí. E ambição. A ambição que você fala. Eu imagino que você quer dizer que a ambição, falta ambição para a geração mais nova, né? Porque basicamente é o que acontece. É uma geração totalmente, muitas vezes, estática, paralisada por N motivos, que a gente vai falar aqui depois, e muito acomodada, entendeu? Acostumada a estar ali atrás da tela do celular, e o mundo real, o mundo que aconteceu nos últimos 50, 40, 60, 70 anos, não faz sentido nenhum para ela. Então, com certeza, a ambição é algo que faz parte. E a geração mais velha tem mais dificuldade de mudar comportamentos? Com certeza. Quanto mais, por isso que eu falo, a vida, né? Não só quanto mais velho você for, mais difícil é. Porque suas experiências, suas crenças serão firmadas, né? Como se estiverem escritas em pedra. Então, leva. Porque imagina, no final, pô, se tu viveu sua vida 50, 60 anos, né? Tu já viu de tudo, passou vários perrengues, você passou várias dificuldades, você atingiu sucesso na sua carreira, e agora essa geração, eu não muita geração, né, mas eu não quero separar tanto por geração, mas vamos falar, esse pessoal mais novo, tanto milênios como o pessoal ali dos seus 20, aos 30 anos, eles chegam aqui, eles pensam que o mundo tem que ser da maneira deles. Porque, pô, eles realmente não entendem, não tiveram experiências necessárias, não sabem realmente o que precisa na vida para prosperar, e agora estamos suscetíveis a eles. E tem todo outro contexto também, um problema de o qual a população está envelhecendo, mas são, às vezes, temas complexos, né? Mas eu quero trazer aqui para você algo simples, sempre de maneira simples, fácil de entender, e depois disso parte de aplicação, porque eu nunca gosto de trazer aqui apenas coisa teórica. Eu gosto sim de começar sempre com uma teoria, sempre com um diagnóstico, para vocês terem uma noção de tudo que está acontecendo, porque de nada adianta você tomar seus remédios, você ir em busca de soluções sem saber o que está acontecendo com o mínimo, né? O mínimo do que está acontecendo com o mundo, com, com a sua vida de estudos, com sua vida profissional e com você mesmo. Então, como que a gente diagnostica o problema, né? Que eu pus aqui, diagnóstico do problema de tudo que está acontecendo hoje. Primeiro que, vamos pensar, essa geração mais nova, hoje em dia, cara, elas fazem 30% da população mundial já. Então, para e pensa. O mundo aí tem seus 8 bilhões. Eu não tenho aqui dados de quantas pessoas acima dos 60 anos, mas isso não importa. Mas 30% dessa população somos nós, jovens, 30% dessa população. Porém, apenas
Um quarto da força de trabalho do mundo ela é feita por nós. Então ainda se tem muitos jovens no mundo, em alguns países obviamente se tem mais, em outros menos. Por exemplo, na Europa, a população jovem está diminuindo, na Ásia a população jovem está diminuindo, porque o pessoal não está fazendo filho. África, América do Sul ainda temos uma população bastante a crescer. Alguns países da Ásia, do Sudeste Asiático também, como a Indonésia, são países com potenciais muito grandes de crescimento no futuro, né? Brasil, Indonésia, alguns países africanos como Nigéria. Mas é, você vê que uma das razões de 30% do mundo ser de jovens, de geração Z, na verdade, jovens até 25 anos, vamos ali, jovens até seus 25 anos, é o 30% da nossa população mundial, mas apenas um quarto deles estão trabalhando, bate muito com aquele dado que eu já comentei muitas vezes, que fala basicamente dos jovens, né? Quase 40% dos jovens não estão estudando e nem trabalhando. Isso só no Brasil, né? Se tem outros dados nos Estados Unidos também. Porque hoje em dia, cada vez mais os jovens estão saindo mais tarde de casa, entendeu? Não só no Brasil, como em outros países também. Estão amadurecendo mais tarde, estão passando mais tempo no celular. Então, 54, olha que dado louco, 54% passam mais de 4 horas no celular. Cara, pelo amor de Deus, tu passa. Aí que tá, essas 54 horas passam mais de 54% passam mais de 4 horas no celular. Vamos contar que a maioria são desses jovens que não estão estudando nem trabalhando. Então, obviamente, eles estão fazendo coisas que não são úteis no celular. Estão vendo TikTok, estão vendo Reels no Instagram, estão vendo vídeo no YouTube, ou estão jogando jogos, ou estão vendo pornografia. Agora, faz um exercício, pega o seu celular por um momento, entendeu? E fica um minuto com ele, consciente. Você pega seu celular e fica um minuto com ele. Já percebeu a quantidade de tempo que é aquilo? Parece que o tempo não passa, né? Põe ali o comando. Beleza, estou com o celular aqui, um minuto. Agora imagina aquilo 4 horas ao dia. A gente está tão acostumado que no final passa no estalar dos dedos. Mas é muito tempo. 54% das pessoas, mais de 4 horas no celular para coisas, obviamente, não úteis, no final. Isso acarreta muito essa questão da força de trabalho. Me preocupa. Por isso é que eu tô fazendo isso também, pô, para ajudar vocês a futuro, a pensar um pouco mais em vocês e também na família de vocês, entendeu? Porque realmente vai ter um gap muito grande. Vamos parar para pensar, questão de estudo, em questão de trabalho. O pessoal mais velho da geração dos boomers, né? Eles estão morrendo já, entendeu? Talvez eles tenham aí mais seus 10, 15 anos de vida, 20 máximo. Eles morrendo e eles compõem uma grande parte das pessoas na empresa, do mercado de trabalho, principalmente aqui no Brasil, né? Então, eles morrendo, vai ter que entrar uma outra geração para suprir o mercado, entendeu? Mas só que se essa geração não tiver ativa, se essa geração não tiver preparada, vai acontecer um roubo, um rombo, na verdade, econômico muito grande. Então, por isso é de extrema importância, antes da gente ir para uma coisa mais prática, em falar sobre estudos, em falar sobre produtividade, em técnicas de estudo, em qual carreira seguir, qual faculdade fazer, qual empreendimento fazer, é muito importante. Eu vou até aqui, ó, puxar para outro lado, que é o que eu chamo de Silver Pack. Silver Pack nada mais é o que faz parte da nossa geração 1% Academy, e é os jovens Silver, né, que eu chamo de nós jovens aí que fazemos parte desse mundo da tecnologia de hoje. Eu atribuo o mundo da tecnologia com a cor prateada, né, que Silver, tradução de cor prata em inglês. Então, tudo que eu falar aqui, a base de tudo isso são os estudos, obviamente, serão técnicas de estudo, serão métodos, serão como melhorar, será como melhorar o nosso foco, será sobre falar sobre escola, educação, faculdade, pessoal que está também inclinado a fazer concursos públicos, também pessoal que precisa construir habilidades através dos estudos, diversas habilidades. Então, isso é algo que a gente vai estar focando muito. Também na área profissional, de carreira, de negócios, ou seja, qual carreira seguir, qual empreendimento fazer,
trabalho nesse momento só pelo dinheiro ou já começo a seguir a minha paixão? Ah, mas espera aí, cara, eu realmente não sei sobre a minha vocação, sobre a minha paixão, como que eu vou seguir ela? Também vamos para essa parte de se conhecer, que é algo que eu puxo muito, né, de autoconhecimento na questão de você entender sobre os seus gostos, você entender sobre as suas aptidões, e depois, obviamente, organizar tudo, organizar essa parte comportamental e mental sua, com os hábitos, com as rotinas corretas, com a sua produtividade ao máximo, com a ajuda de agenda, de planners, para assim ter um caminho totalmente claro em relação aos seus estudos, em relação à sua carreira, entendeu? Então, tudo que eu estou fazendo aqui para é um passo a passo, é um caminho correto para vocês terem clareza nesse sentido, obviamente. Mas, de novo, de nada adianta a gente começar a fazer as coisas sem saber do que é que está acontecendo, do porquê que eu não tô, por que eu tô tão confuso, por que eu tô tão perdido, por que eu tô procrastinando tanto. Então, de novo, eu sempre volto aqui para a parte do diagnóstico dos problemas, né? Então, é, outra coisa que anda acontecendo muito, né, que outro dia vi um estudo e eu posso compartilhar, quem quiser depois, a fonte com vocês. Mas, assim, eu fiquei de queixo caído. Na verdade, eu achei que era mentira, né? Mas 61%, na verdade, isso é um estudo do Brasil, eu realmente não sei a veracidade desse estudo, mas 61% das pessoas até os 25 anos tiveram ou seja, crise de ansiedade extrema nas últimas 2 semanas. Cara, 61%. É muita gente no país inteiro, das pessoas que eles fizeram esse teste. Eu, pessoalmente, nunca tive crise de ansiedade, mas eu já cheguei perto de ter, então eu consigo entender qual que o impacto daquilo, entendeu? Para mim, sempre foi muito nessa questão de eu chegar a um ponto que eu tô muito ansioso, mas eu já fico consciente que eu preciso me controlar. Porque se eu não me controlar, eu me acabo deixando, me deixo levar pelas coisas do mundo, entendeu? E eu digo controle mental, de meditação, realmente, de calma, de fazer exercício de respiração. Isso já aconteceu hoje, quase nunca, mas antes já aconteceu várias vezes comigo. Mas essa questão de crise de ansiedade, ou ataques de pânico, cara, imagina, nas últimas 2 semanas, 60% dos jovens ali até os 25 anos estão tendo isso. É algo muito, muito sério, né? E isso, obviamente, leva, né, a questão que eu sempre falo, aumento de ansiedade, aumento de depressão. Então, esse é um dos problemas que acaba acontecendo, acontece com a maior parte dos jovens, né? O porquê de tudo isso está acontecendo, vamos falar daqui a pouco. E outra coisa, né? Por que que vocês acham aí, quem estiver no chat pode falar, por que que vocês acham que tá difícil entrar no mercado de trabalho hoje? Dê uma opinião pessoal. Vocês acham que é porque falta habilidades necessárias da sua pessoa ou das pessoas no geral, as pessoas não estão qualificadas? Ou falta uma mentalidade mais aberta dos gestores ou das pessoas, do pessoal que vive ali no mundo do negócio, em entender realmente sobre você ou sobre essa geração mais jovem? O que que vocês acham, talvez, que acaba dificultando? Sim, Renato, 60%, na verdade, 61% que saiu, 61% no Brasil, que nas últimas 2 semanas os jovens. Mas, de novo, não é um dado sabe, pode ser verdade. Eu achei bem extremo, sinceramente. 61% no Brasil tiveram crise de ansiedade. Isso é muita gente. Mas, assim, pô, os coaches estão aí para justificar essa causa, os psicólogos, os psiquiatras, e é pós-pandemia também, né? O Gabriel tá falando que o mercado tá exigindo mais e não está com a inteligência. Exatamente. Falou que o mercado está exigindo mais e a galera não está acompanhando e não está com a inteligência emocional para aguentar o tranco. Claro que há exceções. Correto. Cara, um exemplo muito forte que teve ultimamente, assim, eu não assisto BBB, eu não aconselho ninguém a assistir Big Brother, mas eu vi o caso da menina que aconteceu, a menina lá do TikTok, né? Eu acho que é Vanessa o nome dela. Mas se a gente for parar para pensar e analisar,
é basicamente o que acontece. Imagina ela, ela foi posta num experimento social, ela totalmente, a geração Z, Z ao máximo, que faz dancinha de TikTok a todo momento. Então ela é posta ela vive na bolha dela, ela é posta num experimento social de vida ali real, onde se tem que conviver com outras pessoas, e ela simplesmente ela foi à loucura. E já pararam para pensar que isso pode estar acontecendo muito também com os jovens, entre viver o seu mundo virtual, entendeu? E a partir do momento que eles precisam ir para o mundo real, cara, não vai, não aguentam emocionalmente, igual o Gabriel falou, não bate. Então, é algo muito sério, entendeu? Mas obviamente que tem solução, né? Só abrir um pouquinho a cabeça. E tirando isso também, tem uma coisa que eu falo, cara, hoje em dia nas empresas, né, tem muito dessa cultura woke, e é algo complicado, porque, na verdade, quem adota, né, essa questão de cultura woke bastante é o pessoal mais jovem, da geração Z, entendeu? De diversidade a todo momento, de liberdade, no sentido de tudo pode, entendeu? Tudo tem que ser aceito, é meio que zero regras. Isso acaba dificultando. Mas isso não é uma culpa, eu não jogo essa culpa tanto pros jovens, entendeu? Eu jogo essa culpa mais realmente por essa visão das empresas. Essa cultura acabou chegando no Brasil, obviamente, mas ela nasce nos Estados Unidos de uma maneira muito forte, né, nas faculdades, e basicamente é a aceitação de tudo, aceitação do que der e vier, no sentido de pessoas, entendeu? Então, muitas vezes acabo contratando pessoas que não estão qualificadas o suficiente, mas contratou essa pessoa por algum outro motivo de aceitação ali social, entendeu? Não quero entrar tanto em detalhes, porque como esse vídeo também está no YouTube, temos que ter aí nossos cuidados com o que a gente fala, mas isso é algo realmente pertinente no dia a dia, essa questão de cultura, algo que qualquer a maioria das empresas hoje em dia, grandes empresas aqui no Brasil, empresas com sedes aqui no Brasil, filiais aqui no Brasil, acabam adotando isso porque muitas delas são de origem americana, algumas de origem europeia. Então, essa cultura, enfim, ela não vai te levar a lugar nenhum. A razão disso é porque muitas dessas pessoas que pregam por essa cultura woke são as mesmas pessoas que não resolvem os problemas dentro das empresas, entendeu? Então, por isso que eu falo, você, homem ou mulher, cara, você tem que sim construir uma cascadura emocional, uma cascadura é, comportamental, entendeu? Para estar nesse meio de negócio. Primeiro, estudo e depois meio de negócio. Porque são vocês que vão resolver o problema das empresas, não são as pessoas que estão todo momento preocupado com essa questão de diversidade, enfim. E isso, com certeza, acaba levando para um lado mais viés ideológico e político. Então é bem complicado. E agora outra questão que, com- que afeta demais é a ausência paterna, né? E o porquê que eu falo isso? Quando uma pessoa, né, acaba tendo ausência paterna na criação acaba tendo ali a falta do pai, ela tende a ser uma pessoa. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas, enfim, tem vários estudos sobre isso. E vocês sabem que quando não se tem, talvez, muitas vezes aquela rigidez ou aquela ordem na casa que o modo masculino acaba trazendo, mas eu digo isso de maneira positiva, não de maneira agressiva, negativa, tóxica, não. Trago isso de maneira positiva. Essa ausência paterna, isso aconteceu muito, muito, por quê? Deixa eu voltar um pouquinho atrás para vocês acabarem entendendo. Pô, vamos voltar para ali os anos 70, os anos 80. E é onde basicamente os nossos pais acabaram crescendo, né? Cultura do rock, sexo e drogas meio que acabou se alastrando. Começou antes, né? Mas teve um boom bem grande ali nos anos 70, 80, principalmente aqui no Brasil. Quando isso começou a basicamente acontecer, se teve aí um número grande de ausência paterna, porque as pessoas estavam engravidando, os pais estavam por todos os lados, fazendo filho é, com diferentes mães, e isso acarretou na criação nossa, principalmente a gente agora que tem nossos 20, 25 anos, até o pessoal mais novo, porque é uma cultura que ainda mais forte nos dias de hoje,
E isso afeta diretamente, ao trabalho. Você pode pensar: "Pô, Caio, mas por que que você está falando isso de ausência paterna? O que que tem a ver?". Cara, afeta muito, para e pensa. Hoje em dia, principalmente nós, né, o pessoal mais jovens, é muito difícil pra gente tomar ordens. Cara, é muito difícil pra não a gente, né, eu já estive nessa situação, mas para muitos de vocês, sentar numa cadeira e trabalhar é difícil, vocês não conseguem. Tem vários relatos enfim, eu já escutei, já conversei que, pô, o pessoal mais jovem entra no escritório, em vez de sentar, pôr a bunda para trabalhar, eles não conseguem. Eles ficam de pé, rodeando, a mente tá dispersa a todo momento, tá todo o celular. Aí por que que vem a ausência paterna? Porque é a dificuldade de, receber ordens, entendeu? E obviamente, quando você tá numa empresa, quando você tá na carreira, você é subordinado a algo. E não quer ser subordinado, quer ser o dono da sua própria decisão, abra o seu negócio. Siga o caminho do empreendedorismo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Então, vai muito de cada um, mas essa ausência paterna é algo muito, de novo, pertinente nos dias de hoje, que acaba afetando, tem outras consequências sérias, questão de relacionamentos, que está envolvido também no mundo de hoje, comportamentos, no geral, da nossa vida pessoal, da nossa saúde mental, mas agora ligando totalmente à parte, de carreira, tem uma conexão forte. O último não, né, mas algo importante também são os vícios. Já pararam para pensar que os vícios de hoje em dia são totalmente diferentes dos vícios da vamos falar, talvez os vícios que seus pais tinham. Muitas vezes tu cresceu com um pai tendo vício de bebida, o o amigo com vício de droga, bebida, e mas hoje em dia meio que mudou. Obviamente se tem, ainda esses vícios, porém para o pessoal mais novo, tanto que já saiu alguns estudos, né, que falam que o pessoal mais novo estão bebendo menos álcool, né. E os vícios de hoje em dia que eu acabo trazendo, os principais são, número um, redes sociais, celular, entendeu? Isso é algo lógico que todo mundo sabe, tá no dia a dia. O outro vício é o vício da pornografia, que é algo muito sério. E quais vícios que vocês acham que hoje em dia se tem mais que não teria nas no mundo, né, nos anos talvez nos anos 80, nos anos 90, mas esses são os principais. E puxando isso, outro diagnóstico do problema que fala: "Mas que raio, cara, mas por que tá tão difícil para o pessoal mais jovem ter uma carreira de sucesso, ter uma clareza sobre o que fazer em questão de estudo, ou clareza sobre o que fazer na vida profissional, sobre o que empreender, e acabam aí tomando caminhos errados". Com certeza é o conselho ruim da geração mais velha, né. Ou seja, os conselhos, porque não é apenas mais um. Então o que acontece? Tá lá o seu pai, sua mãe, seu tio, o tiozão, alguém na internet nos seus 40, 50, 60 anos, muitas vezes, falando pra você fazer tal coisa, porque na cabeça daquela pessoa, aquela tal coisa que ela tá falando pra você fazer, deu resultado pra ele ou pra alguém que ele conheceu na época em que ele estava nessa mesma situação que você, um pouco perdido. Mas a maioria desses conselhos, no final, eles são outdated. Em inglês, né, você já passou do prazo de validade, não vale mais. Eu vou dar um exemplo bem importante aqui, que todo mundo vai quem nunca teve uma mãe e um pai que falou: "Pô, faz engenharia ou direito", entendeu, porque você sempre vai ter algo certo em questão de engenharia e em direito. E o pessoal tomou tão a sério, essa esse conselho, né, por falta, de novo, de clareza mental, e de se conhecer a si mesmo, que não se tem imagina quantos engenheiros, pessoas que se formaram em direito, mas que hoje em dia trabalham com outra coisa. E assim, tá tudo bem, não quer dizer a faculdade que você vai fazer é aquilo que tu vai exercer para o resto da vida como profissão. Mas para vocês terem um parâmetro que vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês tomam conselhos, entendeu? Então, e o pessoal mais velho sempre, muitas vezes, acaba falando besteira. Porque não tem é difícil para eles entender como está o mundo de hoje, principalmente com a tecnologia. Nós jovens entendemos, que a tecnologia está ativa, mas ao mesmo tempo nós não entendemos de como está funcionando as coisas da maneira correta, ou não sabemos como fazer as coisas funcionarem da maneira correta. Então, tem que ter muita enfim, tem que ter muita calma, nesse sentido. E o último que eu sempre falo é a cultura brasileira decadente. Sempre comento sobre isso. Uma cultura
enfim, que do Ocidente, que eu costumo falar, eu sei que aqui tá bem mais teórico, mas é importante vocês entenderem isso. Calma que a gente vai passar, vamos passar o passo a passo, vamos passar o que todo mundo precisa fazer depois disso, porque, de novo, estamos diagnosticando um problema. Sem problema, não tem como você achar uma solução. Entendeu? E muitos de vocês aí estão perdidos, estão confusos, estão querendo buscar técnica não sei o que, técnico daqui, técnica daquilo, porque vocês nem sabem o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, com o seu comportamento no dia a dia e com o mundo. Então, essa parte de diagnóstico do problema, ela é muito importante. E hoje em dia, no final, tem muita gente fazendo isso na internet. E tem certas pessoas que fazem isso de maneira correta, elas conseguem realmente diagnosticar. Eu falo diagnosticar é uma palavra muito questão de médica, né? É de medicina, diagnóstico. Mas nada mais é ver como as coisas estão acontecendo de maneira simples, entendeu? Mas que afeta você, que pode te afetar de uma maneira muito profunda no seu dia a dia. E quando eu falo da cultura brasileira decadente, é a cultura no geral, né, da nossa, enfim, do nosso Brasil, que é influenciado diretamente pelos Estados Unidos e Europa. Mas agora, puxando para. Beleza, Caio, você explicou, diagnosticou o problema, tá fazendo sentido para vocês, Gabriel? Alguma coisa que vocês concordam? Não, não tem como discordar disso aqui, a não ser que tu esteja vivendo em uma utopia totalmente em algo, enfim, que esteja no meio da floresta. Você fala, cara, não tem nada a ver isso daí que você está falando. Agora vamos para o que eu chamo da parte mais importante, né? Que é o, que é o passo a passo. Beleza, cara, eu já entendi, realmente, isso me aflige. É, realmente, contra fatos não argumentos, não só fatos do Caio, né? Fatos, enfim, seus, que eu tenho certeza das coisas que eu falei aqui, muito atinge todos vocês, porque é impossível não atingir. Se você está conectado hoje, se você tem uma vida normal, você acaba sendo influenciado e atingido por tudo isso. Mas aí, beleza, pô, Caio, agora show, entendi, mas agora como descobrir, cara? Porque eu primeiro tô perdido, eu não sei, primeiro eu preciso descobrir o que estudar, entendeu? Não sei qual faculdade que eu faço. Talvez, Caio, eu sei que o caminho que eu quero seguir, mas eu não entendo ainda se eu tenho que aprender algum idioma ou não. Todo mundo fala que aprender inglês é importante. Qual faculdade fazer? Qual habilidade que eu devo adquirir? Aí, carreira a seguir, qual é o empreendimento que eu devo fazer? Eu não sei se agora eu começo a vender geladinho, não sei se eu começo como um entregador do iFood, se eu estudo, tá tudo bem confuso. Então, vamos lá, porque essa é a parte que eu mais gosto. Agora o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é o que eu chamo de passo a passo Silver. De novo, geração Silver. Você é um jovem que vive na geração da internet, cara, no mundo tecnológico, no mundo cyberpunk, que eu chamo, entendeu? Então você tem que aprender a viver nele, porque se tu não aprender mentalmente, porque para nós, né, o que mais afeta é o mental vai ter consequências no seu comportamental, no sentido ali mais prático da vida real, então você precisa aprender como viver isso da maneira correta. Então, passo a passo Silva, basicamente, a primeira coisa que eu sempre falo antes de tudo, antes de querer sair e buscar técnica daqui ou técnica de alguma outra coisa, é autoconhecimento. Primeira coisa, você tem que ir em busca de se autoconhecer, você tem que entender mais sobre você mesmo. Você pode fazer isso de diversas maneiras. E por que que o autoconhecimento é tão importante? Porque vai chegar em algum momento da sua vida, entendeu? Para algumas pessoas mais cedo, para outras pessoas mais tarde. E vai bater uma crise, cara, uma crise da vida mesmo. E pode ser que você não esteja vendo sentido nas coisas que você está fazendo, entendeu? Isso aconteceu comigo de maneira muito forte há um tempo atrás, e essa é uma das razões de eu estar também começando esse projeto que eu faço de ensinar vocês. E o autoconhecimento, ele é, agora puxando mais para a parte de estudo e carreira, ele vai ser bem útil e importante para você, entendeu? Tirando a parte mental de você se sentir bem, mas a longo prazo, mas é da sua big idea, com que realmente você pode estudar e trabalhar no longo prazo, cara. Então, por isso que a parte do autoconhecimento, e eu vou explicar mais sobre autoconhecimento, porque ainda está muito abstrato, né, falar sobre autoconhecimento, mas ela vai te dar uma clareza muito, muito, muito boa
sobre, a coisa que o por exemplo, a carreira, o estudo, eh, que eu possa interligar essas 2 coisas com a minha paixão, com o meu eixo vocacional, e isso obviamente no longo prazo vai me trazer uma felicidade, imensa. Mas tirando a parte de felicidade, vamos falar de coisas mais interessantes, vão trazer recursos financeiros para mim. Porque imagine você trabalhar com algo que você gosta. É fácil descobrir isso? Não é fácil. Pode levar algum tempo? Pode levar algum tempo. Mas de maneira geral, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento sobre você mesmo, e não é uma certeza absoluta 100% de tudo que você é nessa vida, não, não é isso, cara, mas é apenas uma direção, é algo mais claro, é um caminho mais correto para você começar a entender sobre estudo, sobre o seu estudo, sobre a sua carreira, entendeu? Esse autoconhecimento que eu falo, ele pode, obviamente, ele te tira desse estado mental seu de confusão, de ansiedade, de incerteza, eu chamo que tem 2 partes. A primeira tem a parte técnica da ciência, é uma parte mais teórica, onde você se submete a testes, mas cara, eu vou passar para vocês que hoje não dá para passar tudo, mas a ideia é já você ir buscar testes, psicológicos, testes baseados na ciência que te façam entender melhor. Isso é muito importante sobre você mesmo, sobre a sua personalidade, sobre como você age com as coisas, sobre como você responde às coisas. Entendeu? A partir dali você já vai ter um norte, e já com essa técnica teórica que eu falo, que são os testes, você pode conseguir fazer com psicólogos, com psiquiatras, ou você pode conseguir fazer na internet, você pode conseguir fazer com, enfim, eu fiz vários ao longo da minha vida e me ajudou muito. Mas só aquilo não é o suficiente, porque de novo, você só vai estar na teoria. Mas a vida ela é feita de teoria e prática, entendeu? Porque você pode ter tudo no papel ali perfeito, achar que eu tenho essa personalidade, eu gosto de fazer isso daqui, eu gosto de, eu sei das coisas das minhas habilidades, aptidões, mas se você não ir para a prática, então por isso que eu falo, o primeiro do autoconhecimento é técnica, teórica, e depois é a prática, a experiência de vida. Então é você conseguir juntar os dois. Juntar o resultado dos testes ou das experiências que você acaba tendo de maneira teórica, junto com experiências reais, práticas da sua vida. Pode ser com diferentes trabalhos, com diferentes estudos que você fez. Isso leva um pouquinho de tempo. Mas por isso que é importante, porque a partir do momento que você tem um caminho, um guia, uma maneira correta, irmão, a tranquilidade e paz que você que aparece na sua vida é transcendente, vamos assim dizer. Isso está ligado à vocação. Se bem que vocação, ela foi um termo, né, mais moderno que acabou trazendo. Não, na verdade, não existe tanto vocação, são eixos vocacionais, que nada mais é você entender você como pessoa, o que você foi feito, seja para trabalhar, para servir nesse mundo. E, de novo, a vocação, os eixos vocacionais estão ligados com o autoconhecimento, entendeu? Tanto da parte de para você saber o que você quer estudar, para você saber qual faculdade fazer, para você saber qual é o seu projeto de carreira, para você saber no que você quer empreender, como também para você ter uma visão um pouco mais clara da sua visão do mundo, entendeu? Dos seus valores, da sua moral, da sua cultura. Então, autoconhecimento e vocação são 2 coisas que andam juntos, né? A partir desse momento em que você começa a buscar por autoconhecimento, já tem mais claro, um pouco mais claro sobre seus eixos vocacionais. Outro dia eu posso fazer uma aula apenas sobre eixos vocacionais. Tudo bem que é algo um pouquinho mais teórico, mas pode ajudar muita gente, porque existem diferentes eixos vocacionais. Pessoal que está mais ligado à saúde, tem um pessoal que está mais ligado a resolver problemas e ao dinheiro, tem outro pessoal que está mais ligado à sociabilidade com as pessoas e trabalhar com algo referente àquilo. Então, é tema para outra live, para outra aula. E já, é, então vamos lá, o autoconhecimento te dá tranquilidade e paz, a vocação ela vai te dar uma certeza e confiança, porque obviamente você já entende mais sobre você, e o estudo no final, a partir do que você tem seu autoconhecimento e sua vocação, você começa a buscar maneiras de estudar aquilo que você quer almejar ser. Então, por exemplo, o estudo e a profissão, eles acabam ficando muito claros a partir do momento que você faz um trabalhinho com você mesmo, entendeu? E a partir do momento que você começa a estudar, você adquire habilidades e também você entra em contato com a verdade, com a sua verdade, entendeu? Porque é você tendo uma clareza sobre a sua pessoa, sobre as suas crenças, ao mesmo tempo você começa a ter contato com crenças e
e dados e informações de outras pessoas, muitas vezes quando você vai ler um livro. Então, juntando os dois, você sempre, obviamente, acaba formando ali a sua verdade. De maneira prática, o estudo é importante, porque é óbvio, sem estudo você não consegue criar uma habilidade. Para criar uma habilidade, você tem que estudar algo. Muitas vezes estudar algo não quer dizer apenas sentar, ler um livro, escrever, fazer resumo. Não. Existem diferentes formas de estudo, entendeu? E a partir do momento que você tem um estudo, você meio que você começa a montar aquele plano, né? Porque imagina, eu entendo quem eu sou, eu entendo mais ou menos a minha vocação. Agora eu sei o que eu preciso fazer para atingir a tal carreira que eu quero, mas para chegar na tal carreira, na tal posição que eu quero, eu preciso estudar, eu preciso adquirir certas habilidades. Então, você montar um plano de estudo, você montar métodos, você ter uma agenda para seguir aquilo é muito importante. E, obviamente, o estudo ele sempre vai estar atrelado com a sua profissão, a sua carreira, ou você fazer o seu negócio, entendeu? Então, uma vez que você tem o estudo, você tem a habilidade, você entra em contato com a verdade, e uma vez que você tem a profissão, ela obviamente te dá recursos, porque é com a profissão que a gente consegue os nossos recursos financeiros, e também você sente um ser humano útil, você começa a servir. Então, claro que a gente pode entrar mais a fundo, mas essa aula, de novo, é, é importante você entender essa ordem, porque você não pode pôr o estudo da profissão à frente do autoconhecimento dos eixos vocacionais, porque senão você começa a misturar. É o que acontece com a maioria das pessoas. Elas não se conhecem, elas não entendem sobre si mesmas, elas estão confusas, elas começam a ver coisas na internet, elas começam a ver o que os amigos estão fazendo, e elas pensam que elas também podem fazer aquilo também pode deixá-la feliz, ou é aquilo que vai trazer o dinheiro para ela, mas só que no final não é. Por isso que essa ordem é muito importante. É ouro que eu estou passando aqui, autoconhecimento, eixos vocacionais. A partir depois disso, você começa a estudar baseado no que você já entende mais sobre você, você já sabe mais para onde você está indo, você cria seu plano de estudo. Com seu plano de estudo, provavelmente você estuda para conseguir algo, está atrelado à sua carreira profissional, muitas vezes, porque aqui a gente está falando de estudo, profissão, de carreira, e com isso você vai conseguir seus recursos, você vai conseguir servir mais pessoas, e no final, tudo isso, ele não é nada sem ter a preparação. Por isso que a questão de hábitos, rotinas e produtividade, porque imagina, eu me conheço, eu sei para onde que eu tô indo, agora eu tenho um plano de estudo, agora eu tenho a profissão, eu sei o que eu tenho que fazer, mas cara, de nada adianta você ter tudo isso se você não entender como construir os hábitos corretos, como ter a rotina correta e como ser uma pessoa altamente produtiva para chegar nos seus objetivos de estudo e profissão. Então, por isso que eu pus isso, a preparação, o prep que eu chamo, né? No número 5 aqui, porque ele é a base do seu estudo da sua profissão. Porque sem hábitos corretos, sem técnicas corretas de estudo, sem sua rotina boa, saudável, e sem você estar numa produtividade alta, com alto foco, você não consegue atingir. Você pode ter lá a ideia, beleza, quero estudar, passar nesse concurso porque eu quero ser polícia federal. Você pode ter lá seu border dos sonhos, né, sua lousa ali dos sonhos, mas sem hábitos, sem a questão de rotina e produtividade, você não consegue. Então, isso é muito importante também como ser humano, pô, porque hábito, rotina, de novo, acaba te dando ali sua disciplina, suas virtudes. E o último é o que eu chamo, né, o mundo tech. Vocês precisam começar a pensar mais na tecnologia do mundo de hoje, como você se prepara para trabalhar no mercado, para estar ativo no mercado de trabalho hoje, com a tecnologia que nós temos hoje. Você tem várias opções. Outro dia eu vou estar trazendo uma aula apenas sobre isso, sobre como você pode se inserir no mercado de trabalho, como você pode criar sua empresa com as tecnologias que nós temos hoje, como você pode se preparar para isso, entendeu? Então, desde o começo, de novo, como você pode se autoconhecer e ver qual é o seu eixo vocacional, a partir dali você cria um plano de estudo, você pode implementar a tecnologia dentro disso, indo para uma posição, uma carreira dentro da tecnologia, com isso você constrói os hábitos e rotinas de maneira correta e, obviamente, no final, você está inserido ali dentro do mercado. E outra coisa, não só falando de profissão, é uma coisa importante, essa parte mental é muito importante, não é importante, é essencial para todos vocês entenderem a questão da como saber viver no mundo da tecnologia de hoje, né? Porque, enfim, principalmente agora com inteligência artificial, então uma vez você tem aquilo dominado,
a sua adaptabilidade e a questão de sobrevivência para os próximos anos, ela aumenta de maneira drástica, 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 drástica. E principalmente a parte normal. Porque eu falei sobrevivência, pô, porque tem muita gente morrendo de depressão, cara. Tem muita gente com ansiedade que tá deixando de fazer coisas da vida por causa da ansiedade. Então, e a causa da ansiedade está envolvida a tecnologia, muitas das vezes. Então, esse é o meio que o passo a passo, né, que eu chamo. Obviamente, essa é uma aula, de novo, para dar um caminho para quem está totalmente perdido. Por isso que é importante seguir ali o primeiro, depois o segundo, o terceiro é o estudo, profissão, quarto, quinto, hábitos, rotinas, e o sexto ali é mais uma visão geral. E é isso que eu chamo a solução do problema do remédio. Claro que eu vou estar entregando aulas com mais detalhes, e quem faz parte das minhas mentorias, das minhas consultorias, nós vamos entrar a fundo em como descobrir tudo isso, como você pode descobrir sobre o seu autoconhecimento, sobre sua vocação, como construir seu plano de estudo, como achar a profissão correta ou no que eu posso empreender, como construir os hábitos, usando as técnicas corretas, qual idioma eu devo aprender. Então, esse é o que eu chamo, né, da solução, o remédio dos problemas que todo jovem precisa ter hoje em dia. Porque uma vez que você tem solucionado, a maior parte das coisas aqui acabam sendo solucionadas também. As que estão no seu controle, porque muitas das coisas que estão aqui também não estão no nosso controle. E, enfim, então, de novo, para todo jovem, para finalizar nossa aula de hoje, foco de vocês tem que ter uma clareza, um caminho correto sobre o seu estudo, sobre sua carreira, entendeu? Porque seu estudo, sua carreira, ela vai te dar tempo, vai te dar liberdade, vai te dar estabilidade, vai te dar recursos, principalmente recursos financeiros. Isso é algo importante que todo mundo precisa, mas principalmente você jovem, aí do Brasil, estudo e carreira. Já a partir do momento que você tem isso um pouco mais pré-estabelecido, você já sabe para onde tu tá indo, beleza, vamos começar a focar agora